Olá, tudo certinho no som aí? Me ajudem. Obrigada. Que eu vou ficar sem o fone hoje porque eu tô no consultório, que o silêncio é bom. Mas se ficar ruim, eu uso o fone também. Ai, obrigada. Bom dia. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre o desfraude. É um tema, acho que super importante, porque é sempre um desafio, assim, que eu acompanho com muita frequência no consultório. E um tema também acho que interessante, porque essa live vai ser em conjunto. Então, junto comigo vai estar falando a Gisele, que eu vou chamar, ela vai entrar aqui daqui a pouquinho. E a gente vai discutir tanto os aspectos comportamentais quanto os aspectos fisiológicos envolvidos nas questões do desfraude, nas questões urinárias, enfim, em geral. Então, acho que é isso. Bastante gente entrando aí. Eu vou chamar a Gisele para ela participar. Aqui no caso, vamos ver lá se entra. Oi, Olá, tudo bom? tudo? Como é que tá o som? Tudo certo, acho. Então tá bom. Vou de Wi-Fi. Se der algum problema, você me avisa e eu entro com 3G, ok? Ok, tá bom. Então vamos Então lá. tá bom. É, Vamos. eu vou começar pedindo para você se apresentar. Acho que também eu posso me apresentar, porque deve ter gente que veio aqui por me conhecer e deve ter gente que está assistindo a live por te conhecer. Então, acho que é legal nós duas nos apresentarmos. Nós somos mãe e filha, mas aqui a gente vai falar das questões profissionais, então. Sim. Vou pedir para você começar se apresentando e eu vou fechar a cortina que está vindo um sol na minha cara enquanto você começa se apresentando, tá bom? Tá bom, tá ok. Então, eu sou Gisele Azevedo, eu sou enfermeira estomaterapeuta. Para quem segue a Beatriz, para quem veio aqui pelo convite pela Beatriz. Estomaterapeuta é uma enfermeira que é especialista no cuidado e no tratamento de pessoas que têm estomias, feridas e incontinências urinária e anal. E dentro da estomaterapia, tenho, assim, eu me subespecializei em incontinências. Então, é o que eu mais faço. Eu sou docente na Faculdade de Medicina da PUC São Paulo, o campus é aqui em Sorocaba, né? E eu atuo na área de incontinências desde 1996, há 24 anos, né? Então, essa é a única coisa que eu acho que eu sei fazer hoje, se é que eu ainda estou lembrando, se a minha memória está dando conta de alguma coisa, eu acho que todo o resto eu já acabei esquecendo na enfermagem, porque eu fiquei basicamente por conta disso. Então, acho que é isso. Beleza, obrigada. E também vou me apresentar para quem veio através do perfil da minha mãe. Eu sou Beatriz, sou psicóloga, sou analista do comportamento, então dentro da psicologia, a abordagem que eu trabalho é a abordagem comportamental. E tenho feito, né?
Então, atuo tanto na clínica quanto na universidade também, dando aula. E na clínica, um trabalho grande que eu faço é do atendimento de crianças. E dentro disso, ainda crianças com diagnóstico de TEA, né, do transtorno do espectro autista. Uhum. Por que que eu acho que isso é importante para esse tema aí do desfraude? É importante porque quando a gente fala em crianças com atraso de desenvolvimento, é, todas esses desafios, né, acho que da maternidade, eles são talvez triplicados ou Com quadruplicados. certeza, com Então, o certeza. desfraude, que já pode ser difícil para uma criança com desenvolvimento típico, acaba sendo muito mais difícil com crianças com desenvolvimento atípico. Então, a gente estuda bastante, a gente pensa em muitas estratégias de intervenção para isso, e que, no fim das contas, pode ser utilizado quando a gente está trabalhando com uma criança com desenvolvimento típico ou com desenvolvimento atípico. Uhum. Então, acho que é isso. Eu fiquei pensando que é sempre muito gostoso quando a gente pode trabalhar juntas. E eu lembro, inclusive, de um momento que a gente foi em alguma conferência ou simpósio, não lembro exatamente. Lá na USP, eu ainda estava na graduação, ainda estava na faculdade, e a gente discutia coisas, né? A gente pensava, e, enfim, atender pacientes juntas, acho que é sempre gostoso Uhum. misturar as coisas, e agora a gente está aqui nesse momento de live para a gente conversar um pouquinho. Acho que Foi um evento no HC de enurese noturna. era de enurese, né? De enurese noturna, exatamente. Já faz muitos e muitos anos. Muito tempo. Não vamos falar de anos. Não. Vamos começar então com você falando dos aspectos fisiológicos, depois eu falo dos aspectos comportamentais e a gente Tá. responde as perguntas. Eu queria só falar uma coisa: vocês podem fazer perguntas aqui que a gente responde. Então, nesse quadradinho aí com interrogação, vocês podem ir colocando as perguntas ou nos comentários também, e daí no fim a gente vai respondendo todas as perguntas, tá? Então, acho que pode começar aí. Combinado. Então, assim, eu preparei muito rapidamente uma coisa de alguns poucos minutos, só para explicar, porque assim, tem duas coisas. Quem é da área sabe quem é da área e funciona, como é que funciona a micção, essa coisa do controle do xixi. Né? Quem é da área da saúde não tem muita dificuldade. A grande dificuldade é quem é mãe e não é da área da saúde e que acaba enfrentando um grande desafio. Né? Antes de mais nada, eu penso assim, todo e qualquer desafio, eu acho que essa é a grande dica e a dica desse momento que a gente vive. Todo e qualquer desafio que você tiver com filhos, na sua vida pessoal, enfim, com qualquer pessoa relacionado à doença, procure se informar como funciona aquele negócio. É no pulmão. Como funciona o pulmão? Como funciona o coração? Hoje em dia, isso é tão fácil de achar na internet, assim, para leigo consegue achar. Né? Então, é muito fácil. Depois que a gente consegue entender como funciona, a gente fala, puxa, então faz sentido esse tipo de orientação, ou então não faz sentido, a gente consegue filtrar e adaptar isso para a nossa criança, para o nosso caso, enfim, tá? Então, eu vou contar muito rapidamente. Funciona assim. A gente tem uma bexiga, que é um negócio que armazena urina, né? Nós temos 2 uretérios, 2 caninhos ligados nos 2 rins. Os rins filtram sangue, o que sai dessa filtragem escoa pelos uretérios e se chama urina, né? Então, assim, a bexiga enche conforme a função dos rins, né? Então, se a gente bebe muita água, bebe muito líquido, os rins vão trabalhar mais e vão produzir mais urina. É sempre essa a proporção. Se a gente bebe menos, produz menos e tal, né? Só que quando a gente nasce, e aí, assim, dentro da bexiga, né, a gente tem sensores. A gente chama, o nome disso é neuroreceptores. Esses sensores captam uma orientação se a bexiga está
pouco cheia, médio cheia ou muito cheia. Quer um exemplo? Se você consultar agora a sua cabeça, você fala assim, ah, minha bexiga está pouco cheia. Ah, ela está médio cheia, eu aguento não sei o que. Nossa, está muito apurado, eu não vou esperar o fim dessa live. Então, são os neuroreceptores que nos dão essas informações. E todo o funcionamento da bexiga, seja para urinar, seja para ficar quietinha guardando urina, é controlado por nervinhos que saem da bexiga, vêm pela medula, aqui dentro da coluna, e chegam lá no nosso cérebro, ok? Ou seja, em suma, vai tudo para o cérebro. E é aí que entra a questão do desfraude. O controle neurológico da bexiga é monitorado, é coordenado pelo cérebro, né? Então, assim, só que quando é um bebê, quando nasce, não tem esse controle, porque o córtex cerebral não está, que é a região onde a gente decide se nós vamos fazer xixi agora ou se nós vamos esperar o fim da live, tá? É no córtex cerebral. Então, o córtex não está maduro para isso. Como ele não está maduro, o que ele faz? Enquanto é bebê, assim, encheu, chegou num voluminho, tchum, esvazia. Chegou num volume, tchum, esvazia. Tchum, esvazia. E a criança está de fralda e vai saindo xixi na fralda e tá tudo certo. Por isso que a gente coloca a fralda, né? Aí chega uma hora que começa a ter uma maturidade, que é uma coisa muito interessante. A gente chama de neurourológica. Quer dizer, os nervinhos que dão essa percepção para a criança começam a levar essa informação para o cérebro e a criança começa, nossa, vontade de xixi, mas ela não sabe isso, ela não sabe nomear, né? Ela não entende muito isso, né? Então, algumas crianças começam a perceber que, ai, vontade de xixi, e tiram a fralda, e largam a fralda e tal. Outras crianças não. Então, elas só ficam num intervalo maior. Então, a cada 2 horas e pouquinho, é que ela vai molhar a fralda. Ela fica seca 2 horas, né? Então, é um sinal que isso está começando a controlar. Então, veja, a maturidade neurológica é diferente de criança para criança. E não tem nada a ver com inteligência, viu? Nada a ver. Criança muito inteligente, médio inteligente, pouco inteligente, se é que a gente mede isso na infância, não sei como é que funciona, mas assim, não tem nada a ver. Ah, ele é esperto, ele é não sei o quê. Não tem nada a ver. É uma questão de maturidade de nervos só, basicamente. Então, assim, essa maturidade precisa ter acontecido. Quando ela acontece, então a criança começa a perceber. Perceber o quê? Essa vontade aqui dá para correr no banheiro. E chego lá, dá para fazer xixi no vaso. Essa vontade aqui não dá. Cheguei no banheiro, escapou antes. Escapou no corredor, escapou na cozinha, entendeu? Então ele vai treinando, ele vai desenvolvendo isso e ele vai chegando no ponto de aprender isso. A gente que é adulto, às vezes calcula mal, já reparou? Né? Você fala assim, não, você deixou para fazer xixi na última hora, não acha banheiro, tá no shopping, não sei o quê. Quando chega, você já está cruzando as pernas, fazendo xixi na porta do banheiro. Por quê? Porque errou no cálculo. Então, a gente adulto erra no cálculo. Então, imagina uma criança. Agora, detalhe, tudo isso só serve para crianças com desenvolvimento típico, normal, enfim. Desenvolvimento atípico, aí é uma outra conversa, né? Mas é basicamente isso. O controle disso é aqui no cérebro. Tanto que é aqui no cérebro que eu falo assim, vou segurar esse xixi até o fim dessa live e dane-se. Entendeu? É aqui que eu resolvo. Tá? Imagino que, acho que deu um panorama inicial disso tudo, né? Ótimo, acho que sim, acho que sim. Acho que pegando esse gancho, quando você fala que isso tudo vale para crianças com desenvolvimento típico, não é que a maturidade fisiológica nas crianças com desenvolvimento atípico aconteçam de forma diferente. Não. Mas é que daí tem outras questões, que são questões que a gente talvez nem repare muito nas crianças com desenvolvimento típico, que daí pegam, né?
que, na verdade, a gente está falando tudo a mesma coisa, só que quando a gente está diante de crianças com desenvolvimento típico, a gente não percebe muito como as coisas acontecem. É basicamente isso. É legal Exato, falar dessas questões fisiológicas e daí a gente pensar junto com isso nas questões comportamentais. Quando a gente decide que a gente vai fazer o desfraude de uma criança, e daí cada família decide num momento, por questões específicas, porque eu quero, porque eu acho que a criança está pronta, porque, enfim, né, cada família pensa em fazer o desfraude um momento, porque as crianças da escola, da sala, estão todas fazendo juntas, porque é verão, e acho que é bom fazer no verão, cada um decide por um critério. Quando a gente decide fazer o desfraude, a gente acha que a gente está falando de uma coisa. Que fazer desfraude envolve um comportamento, uma habilidade. Então, que é a habilidade da criança desfraudar, da criança ir ao banheiro sozinha. Então, acho que a primeira coisa para a gente pensar é que desfraudar uma criança envolve muitos comportamentos. Muitos comportamentos. Então, desde o comportamento de pedir para ir no banheiro, o comportamento de percepção desses sinais fisiológicos, porque isso é aprendido, isso é treinado também, né? O comportamento, então, de abaixar a calça, de sentar no vaso, de pegar o papel higiênico, de se limpar, de dar descarga, de lavar a mão depois, né? Outra coisa, de entender que xixi é no banheiro. Isso, exatamente. De fazer Né? esse aprendizado, essa associação de que eu faço xixi no banheiro, exatamente. E não. Então, também. são muitos comportamentos. E quando a gente fala de problemas de desfraude, primeiro precisa entender qual que é o problema que essa criança... Qual é a dificuldade dessa criança? Dentre essas muitas dificuldades que podem acontecer, porque são muitos comportamentos, não é uma coisa natural. E a gente, porque a gente olha com os nossos olhos, né, nosso viés, a gente pensa assim, nossa, mas tão óbvio, tô com vontade de fazer xixi, o que eu faço é procurar um banheiro. Né? Só que a gente esquece que na vida dessa criança, desde que ela nasceu, ela tá de fralda. Sim. Fralda faz parte. E daí, de repente, no mundo, os adultos decidem que não é mais o momento de usar fralda. E talvez você vá até explicar para a criança, né? Os pais falam para a criança, olha, agora você não vai mais usar fralda porque você está grande. Já começa com essa relação de que, assim, que horrível que é crescer, né? Porque a gente começa a crescer, a gente fica grande e a gente começa a ter mais trabalho nessa vida. Enquanto eu podia estar brincando com os amigos e fazendo xixi, e estava tudo bem, ninguém reclamava, agora que eu sou grande, eu preciso parar o que eu estou fazendo, pedir para alguém, ir até o banheiro, abaixar a calça, sentar. Então, vira muito automático na vida adulta, você faz automaticamente, mas para a criança isso é novidade. E é algo que é uma decisão, muitas vezes, social. Então, acho que isso é importante da gente pensar. Uma coisa que eu sempre falo para os pais é assim, a questão não é o tirar a fralda, a questão é o introduzir o banheiro. Do mesmo jeito que a questão não é tirar a mamadeira, mas é introduzir o copo. Né? O que essa criança está ganhando? Essa criança precisa ganhar coisas, ela não pode só perder, porque se ela só perder, não tem motivação para aprendizagem. E não importa se é uma criança com desenvolvimento típico ou atípico, ela precisa ganhar. Então, acho que esse é um ponto. Acho que muitas das perguntas... Quer falar alguma coisa? Com relação a isso, tem uma coisa muito interessante, né? Quando você fala tudo isso, eu fico pensando, crescer é horrível mesmo, né? Porque crescer né? Crescer. E envelhecer, então, é pior ainda, viu? Tem essa parte também, né? É pior ainda. Mas, assim, é isso, né? A outra questão é que, na cabeça dessa criança... Isso que ensina pra gente, né? Mas pode ser maravilhoso. Pode ser despencativo e maravilhoso, né? Então, o que existe na vida dessa criança é que, assim, tem alguns momentos em casa em que ela é grande. Então, para fazer xixi, ela tá grande. E tem um negócio que chama banheiro. Mas, para outras coisas, você ainda é criança, você ainda é pequeno. E, às vezes, até a gente mãe apela, né? Você é bebê e tal. Então, assim, porque mãe faz muito isso, né?
Mãe só faz isso, esse monte de confusão o tempo todo, isso é ser mãe, né? Então, assim, então, quanto na cabeça dessa criança, é verdade que ela está grande o suficiente para banheiro, quão convicta ela está disso aí, ou quanto ela recebeu sinais de que é isso, né? A outra coisa é que, assim, às vezes os pais querem introduzir um negócio que é da vida do grande, que é usar o banheiro, e introduz isso através do pinico, do piniquinho e tal, não sei o quê. Então, assim, eu imagino que tenha que ser feito um pit stop nisso aí, né? Se ela não tem tamanho nem anatomia para sentar no vaso, porque ela é muito pequenininha, pode cair lá no vaso sanitário, ela não tem equilíbrio. Enfim, tem uma série de coisas, né? Que são da ordem do funcionamento da casa, né? Então, assim, que esse passo a passo também fique claro, né? Que, ó, primeiro a gente treina no pinico, talvez, ou depois a gente vai para o vaso sanitário, mas, enfim, que ela entenda, porque também está tirando a fralda e está dando para ela, às vezes, um negócio que não é do adulto, né? Que é da criança, né? E por isso que cada caso é um. E às vezes o perigo Sim, pode ser uma sim. boa estratégia, mas muitas vezes não vai ser. A gente vai direto para o vaso sanitário, usando o redutor de assento, né? Isso pode ser mais. Isso, Mas a exato. questão é exatamente essa. A gente pensar nas questões, acho que sociais envolvidas e do porquê que a gente está Uhum, fazendo isso. Né? Acho que uhum, essa é uma coisa importante. Mas daí, assim, quais são, então, os sinais comportamentais de que uma criança está pronta para o desfraude? Então, acho que o primeiro passo que a gente tem que seguir, assim, então, acho que a primeira coisa que eu faço junto com os pais é fazer o registro. E às vezes é um pouco desesperador, porque assim, não, eu quero começar logo o desfraude, eu sei que o meu filho fica com a fralda seca há um tempo, mas é importante fazer o registro para a gente uhum, entender que tempo é esse, a gente precisa de medida mesmo, entender que tempo é esse, né, que a fralda fica seca, para daí a gente uhum, pensar num próximo passo e de como vai acontecer a intervenção. Então, o primeiro sinal é ter períodos, né, em que a fralda fica seca. Acho que esse é um sinal importante, né, porque daí a gente já mostra, já está diante dessa maturidade fisiológica. Daí eu vou sim, falar um pouquinho mais do sim. registro daqui a pouco. Como que a gente faz. Mas então ter períodos em que a criança já segura a urina, né? Períodos em que a fralda fica seca. Esse é um sinal super importante. Sim. Próximo sinal importante: a criança já tem essas habilidades básicas que o desfraude envolve. Então, por exemplo, a criança já consegue abaixar a própria calça. Porque, veja, se a criança não tem autonomia para conseguir, ela ainda não tem habilidade, coordenação motora, enfim, ela ainda não aprendeu a baixar a própria calça e a cueca, a calcinha, então vai ser muito difícil da gente fazer o desfraude, ela ainda vai ser dependente, né? Uhum. Essa criança já fica sentada ao tempo. Crianças muito pequenas, elas não conseguem ficar sentadas por muito tempo, então a criança precisa ser capaz de ficar sentada pelo menos 5 minutos. Porque quando ela for fazer cocô, quando ela for evacuar, ela precisa ficar sentada há um tempo. Né? E uma Uhum. criança que não ficar sentada também não é uma coisa boa. Entendi. Uma outra coisa que daí é bem importante, acho que isso é bem amplo, é a questão de seguir instruções simples. Então, às vezes os pais falam assim, olha, o desfraude não tá dando certo. Eu falo para a criança no banheiro, daí não vai, daí eu ponho a criança no banheiro, daí quando sai do banheiro, a criança faz xixi. Mas eu deixei ela sentada 10 minutos, daí eu tirei ela do vaso sanitário e a criança fez xixi, enfim. O que acontece? Quando eu estou diante do desfraude, ou enfim, de qualquer mudança dessas que a gente está falando, de começar, de inserir o copo, tirar a mamadeira, enfim, eu estou trabalhando com questões de segmento de instrução social. Então, pensa nisso, ó, a criança sempre vai assistir na fralda, sempre é a realidade dela, e de repente eu quero que ela faça no vaso sanitário, Uhum. certo? Uhum. Por quê? Porque eu quero. Porque eu sou a mãe da criança e eu quero que ela comece a fazer. Basicamente, para a criança, é isso. Uhum. Se essa criança não é capaz de seguir instruções sociais, então deixa eu começar a ir no banheiro,
né? Porque quando eu vou no banheiro, minha mãe fica feliz e essa atenção, essa felicidade dela é algo interessante para mim. Se a criança não é sensível a isso, talvez não dê muito certo. Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço. A criança segue instruções básicas? Não, nossa, não. Meu filho, assim, tudo que eu falo, ele faz o contrário. É super opositor. Ou, às vezes, porque a criança não tem habilidade mesmo, não tem repertório. Eu falo, ai, coloca ali em cima da mesa esse papel. E a criança joga no chão ou coloca em outro lugar, ela não entende. Por quê? Porque eu vou trabalhar com instruções. Ó, vamos ao banheiro. Quando eu falo vamos ao banheiro, o que essa criança tem que fazer? Ir até o banheiro. Quando eu falo vamos abaixar a calça, o que essa criança vai fazer? Vai abaixar a calça. Então, envolve segmentos de instrução. Nós somos muito sensíveis ao social, né? Então, muitas das Uhum, coisas, pensem aí nas coisas que a gente faz, que a gente faz porque a gente faz pelo outro, né? E isso é tão automático no nosso dia a dia que a gente não consegue perceber. Se essa criança tem dificuldade de segmento de instrução social, vai ser muito difícil ensinar o desfraude. Não impossível, sim. de forma alguma. Mas a gente vai precisar de estratégias a mais, de umas ajudinhas assim a mais, né? Então, Uhum, vejam como está aí o repertório de segmento sim. de instrução dessa criança, porque isso vai ser super, super importante para o desfraude. Então, esses são os sinais, basicamente. Além dos sinais mais claros, assim, da criança ficar incomodada com a fralda, da criança começar a tirar a fralda, da criança pedir para colocar a calcinha ou a cueca, enfim. Esses também são sinais bem claros de que a criança está pronta para o desfraude. Uhum, Então, assim, cada criança de fato vai ter o seu momento. Então, a gente pensa que isso pode acontecer entre 1 ano e meio, 3 anos de idade, né? E, uhum, normalmente, com 2 anos e pouco, as crianças já conseguem seguir instruções simples, né? Na verdade, até instruções mais complexas, né? Mas pelo menos instruções simples as crianças já conseguem seguir, elas já conseguem ficar sim. sentadas, a maturidade fisiológica já está ok, e daí a gente pode pensar no desfraude. Uhum. É, existe uma coisa que sempre me incomodou bastante, que é a questão das escolas, né? A minha experiência em casa, não sei nem se a Bia sabe, mas ela foi basicamente assim, né? A Manuela tinha 2 anos e 5 meses, a Beatriz nasceu, né? E tinha a escola. A Manuela entrou na escola, com 2 aninhos ela entrou na escola. E a escola era uma escola muito boa, excelente, a melhor escola de Sorocaba e tal. E a Travou. Alô? Ficou Oi? ruim. Muda aí o negócio. E agora? Agora eu tô te ouvindo. Tá. Então vamos ver. E aí a escola só aceitava crianças que já tivessem sido desfraldadas, tá? E hoje eu penso o seguinte, hoje eu penso que talvez a revolução deva ser outra, porque naquela época as mães desfraldavam a ferro e fogo para botar a criança na escola, né? Eu trabalhava, eu não desfraldei, vocês desfraldaram por conta, vocês foram tirando a fralda, eu imagino até que vocês foram ao banheiro e depois disso vocês fizeram faxina no banheiro e me deixaram ele em ordem, porque eu realmente não me lembro. Eu estava tomando banho tentando me lembrar do desfraude de vocês, eu não lembro. Vocês Bem tiraram a esperado fralda, o seu caso, mãe. Bem vocês esperado. tiraram a fralda e caíram na vida, né? Então, assim, eu penso que, por exemplo, uma escola que tenha um banheiro com uma pessoa que é só responsável de trocar a fralda ou ajudar as crianças no banheiro, uma pessoa no banheiro, que é uma pessoa que vai ajudar nessas coisas de banheiro, para tirar esse tipo de encargo da professora, porque ela não consegue dar conta de crianças na classe e xixis e cocôs e tal, facilitaria que a escola aceitasse mais crianças, né, que não tivessem sido desfraldadas. Porque, assim, eu vejo que, por exemplo, tem Mas as escolas crianças. hoje em dia aceitam crianças que não são. Isso, algumas só que não aceitam, né? Mas, assim, as crianças. Tem crianças com 3 anos, e tem gente que eu imagino que fique muito aflita, que ainda não completaram o desfraude, e aí, às vezes, não é a questão comportamental. É mesmo a maturidade neuro-urológica.
a criança não desenvolver essa coisa de perceber bexiga cheia versus xixi que está vindo por aí, né? Que é um desses aprendizados que você citou. Então, eu penso que isso precisa mais de tolerância, né? E para as mães, a dica é aquela: se teu filho tem um desenvolvimento normal e não tem nenhuma disfunção miccional, nenhuma disfunção de bexiga nem nada, ele não vai ficar com 8 anos de fralda de dia, ele vai desfraldar, né? Mas é que a gente fica querendo que o nosso seja igual da fulana, que com 1 ano e meio desfraldou e tal, não sei o quê. Mas eles são diferentes, né? Os E às vezes gêmeos são a diferentes, gente, né? o que acaba acontecendo é que a gente força isso a acontecer num momento em que a criança ainda não está pronta, e daí é super traumático para a criança, daí no Uhum, sentido que tudo envolvendo o desfraude fica aversivo, né, para a criança, então ela vai uhum, fugir ao máximo, daí a criança começa a segurar, daí, enfim, a gente vai isso. criando um bolo maior ainda, e, enfim, a gente já, né, acho que tem histórias aí de, enfim, de muitas tentativas e de técnicas, né, das mais aversivas possíveis para criança. Daí você briga com a criança, daí você fala, meu Deus, mas por que que não entende? Daí você deixa a criança a hora sentada no vaso. Enfim, e daí vai sendo Compara, fator. compara com o irmão, né? Compara, porque seu irmão já fez, porque, então é muito complicado. Só para amarrar essa coisa da fisiologia, dentro da conversa do aversivo, tem uma coisa que é muito importante. Para a gente urinar e para a gente evacuar, para fazer xixi, cocô, tem um negócio que é a coordenação. Ou seja, a gente aprende e a gente vai tentando para ver a hora que dá certo, aprende a relaxar o períneo, o soalho pélvico para o xixi sair. Isso é uma coisa de coordenação motora, né? Muito embora a gente ouça da mãe o maior absurdo que é faz força que sai, isso é um grande problema, né? Tanto para o cocô quanto para o xixi. Nunca faz força, jamais. Ele sai, viu? Sai sempre. E não é para fazer força, né? É Então, relaxante. muitas. É relaxar, é o oposto, né? Então, muitas crianças nessa coisa do aversivo acabam desenvolvendo um jeito de fazer xixi que é fazendo força. E quando a gente faz força, o esfíncter vai fechar, né? Para proteger a bexiga. Então, ele fecha. Então, é aquela criança que, quando vai fazer xixi, não esvazia totalmente a bexiga. Então, a gente pode criar futuros problemas. E é um quadro de incoordenação miccional. As crianças têm um comportamento de bexiga totalmente atípico, é patológico, é doença, e a origem disso é não ter aprendido ou não ter percebido quanto ela devia relaxar para o xixi sair, tá? Então, é uma das sequelas, né? Sim, sim. É, e daí eu vou falar um pouquinho das estratégias que a gente pode utilizar para daí a gente responder mais perguntas, né? Uhum. Eu comecei falando da questão do registro, então é super importante. O que é esse registro? Então a gente marca lá, né, do horário que a criança acorda até o horário que ela dorme, de hora em hora, Uhum. e se achar que é necessário de meia em meia hora, a gente pede então para a família ir para a escola. Até tô vendo aqui que já tem uma pergunta sobre essa questão de coordenar, né? A escola e a É, família é super, super é. importante, mas então a gente pede para a escola também, para fazer esse registro, dar uma verificada se a fralda está seca ou não. E daí a gente vai fazendo um xizinho lá na tabela, eu sempre entrego uma tabelinha para os pais, e os pais vão fazendo um xizinho se a fralda estava seca ou molhada naquele horário. Por que que isso é importante em termos de estratégia? Não é porque psicólogo comportamental adora registrar coisas. Nós gostamos de medidas, mas não é só por isso, né? A medida é pela medida. Porque a primeira coisa é, eu vou tirar a fralda dessa criança. E eu Sim. espero que quando eu tirar a fralda, essa criança maravilhosa me avise, né? Assim, eu quero ir ao banheiro. Por favor, eu quero ir ao banheiro. Então vamos lá. Esse é outro comportamento a ser aprendido. E às vezes Uhum. ele até acontece depois de todo o desfraude. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar levar essa criança ao banheiro. Então,
pensa, o desfraude dá um pouquinho de trabalho mesmo, a gente precisa estar disposto a isso. Então, eu vou levar essa criança ao banheiro. Mas eu vou levar essa criança a cada 10 minutos ou a cada 2 horas? Qual que é a regra? Não tem regra. A regra é o que seu registro diz? A fralda da criança fica seca por quanto tempo? Ah, tá ficando seca por 1 hora. Então, se ficar seca por 1 hora, a cada 50, 55 minutos, eu vou levar essa criança ao banheiro. Então, depende do registro que eu fiz. Às vezes eu vou levar mais essa criança com uma frequência maior no banheiro, no início, às vezes menor, né? E daí, uma coisa bem importante, assim, não vou perguntar para a criança, você quer ir no banheiro? Porque o você quer ir no banheiro e a criança está brincando, assistindo desenho, ela está comendo, ela está, sei lá, sentada no sofá. O que a criança vai te responder? Não quero ir no banheiro. E daí ela vai fazer xixi na calça. Então, né, você vai lá e fala, vamos ao banheiro. E pega a mãozinha da criança, né? Então, olha nos olhos, abaixa, sempre as instruções, os comandos, assim, na altura da criança, de perto, comando sempre de perto, nunca de longe. Então, a mãe num ponto do quarto, a criança no outro, você dá um grito lá, vamos no banheiro, vem banheiro. Não, você vai pertinho da criança, olha nos olhos, fala, vamos no banheiro. Aí pega a criança, leva pro banheiro. Até você pode, quando a criança está ocupada para fazer xixi, perguntar, tem xixi aí? Não tem xixi? Né? E daí a criança faz xixi, então tem xixi, tá bom. Então, primeira coisa. Outra estratégia que a gente utiliza bastante é tornar o ambiente do banheiro e a coisa do fazer xixi prazerosa e divertida para a criança. Porque lembra que não é sobre desfraldar, mas adicionar o banheiro. Então, às vezes, a gente vai precisar de umas estratégias a mais. Porque para o adulto é automático, para a criança não é automático. Então, para a criança, é parar o que ela está fazendo para ir ao banheiro. Então, às vezes, eu peço para os pais separarem alguns brinquedos que vão ser específicos para a hora do banheiro. A criança não pode ter acesso em outros momentos. Mas tornar o ambiente ali do banheiro agradável e divertido. Se tiver com dificuldades no desfraude, a gente pode utilizar estratégias a mais. Então, assim, a criança fez xixi, sentou ela lá no vaso, a criança fez xixi, muito importante elogiar bastante. Então, nossa, que bom, você fez xixi, né? Parabéns, estou feliz, vamos dar tchau pro xixi, enfim, da descarga e tudo mais. Se for necessário, então se tiver com dificuldades, junto com esse reforçamento social que a gente diz, que é o elogio, a gente pode colocar uma coisa a mais. Crianças com desenvolvimento atípico, às vezes a gente vai usar um MM, alguma coisa assim. No início, não é para sempre, não é para toda a vida, mas a gente vai usar um reforço arbitrário para esse momento do desfraude, né? Outra coisa que é importante também é, se a criança tem dificuldade de segmento de instrução, é utilizar alguns suportes visuais. Então, a gente faz figurinhas do banheiro, se a criança ela não fala, não é verbal, ela pode comunicar que ela quer o banheiro apontando, mostrando a figura. E fazer o suporte visual da rotina mesmo, do abaixar a calça, abaixar a cueca, sentar no vaso, fazer o xixi, né? Pegar o papel higiênico, dar descarga, lavar a mão. Então, todo o passo a passo da rotina para a criança, a gente pode utilizar suportes visuais também. Então, essas são algumas dicas de estratégias que são gerais, mas que é importante a gente pensar em cada caso também. O que mais? Acho que é isso. Acho que a gente podia responder as perguntas, né? Sim, podemos. Só que podemos. Eu acho que está devidamente explicado. Para quem chegou um pouquinho depois, no comecinho eu falei como é que é esse negócio do controle fisiológico da micção, né? Então, como a live fica gravada, aí acho que é só dar uma revisada lá, dá para perceber isso aí, né? Eu estou olhando aqui. Vou colocar uma pergunta. Vê se aparece aí. Aparece? Aparece. Então tá. Então, uma pergunta. Ele corre quando tem vontade de fazer cocô. É autista, 12 anos. É físico ou comportamental? O corre, enfim, é sempre as duas coisas, né? Físico e comportamental. O corre que eu não entendi muito bem, porque corre para onde? Para o banheiro ou corre para longe do banheiro? Acho que isso é uma coisa que é importante nessa pergunta.
E vai depender, né? Se corre para o banheiro, corre para longe. Eu vou entender como correr para longe do banheiro. Eu primeiro investigaria se tem algo aí aversivo, traumático no uso do banheiro, né? E veja se você usou essas estratégias de reforçamento para utilizar o banheiro. Acho que isso é bem, bem importante também. Se por ser autista, estou pensando assim, como que é o repertório de segmento de instrução, se consegue ficar sentadinho ou não. Uma coisa Longe do banheiro. Chegou a informação, é longe do banheiro. é longe do banheiro, corre para longe, né? É, é. Uma coisa específica em relação à evacuação, que é bem importante, é ficar atento aos sinais antes da criança evacuar. Então, eu sempre peço também para os pais fazerem esse registro. O que, que a criança, né, ou enfim, adolescente e tal, faz antes de evacuar? Então, até às vezes os movimentos, né, na barriga, a gente pode ficar atento aos movimentos, ou enfim, a criança agacha, faz alguma coisa. Tentar antes dele correr, começa a perceber os sinais antes, assim, dele correr, e leva para o banheiro. Começa a fazer o treino de ficar sentado, daí leva para o banheiro quando você acha que ele tá com vontade. Tem bastante gente falando do controle noturno, né? O noturno é uma coisa que vem depois do diurno, isso precisa ter muito claro, né? Porque, assim, o funcionamento da bexiga à noite, ele é muito diferente do funcionamento do dia. Porque envolve hormônios que são diferentes, porque a função do rim à noite é menor, porque a gente não toma líquido e não deve tomar líquido à noite e tal. Então, assim, o controle à noite é um pouquinho diferente. Antes de mais nada, tem algumas coisas que são regras básicas, né? 2 horas antes de dormir, se a gente está querendo melhorar essa função noturna, 2 horas antes de dormir, zero líquido para a criança. Tá? Zero líquido. Lembre-se, melancia é líquido, sopa é líquido, zero líquido. E antes de dormir, ele tem que fazer um bom xixi, né? Agora, o controle noturno é a evidência científica e a norma hoje da Sociedade Internacional de Continência até os 5 anos de idade, a criança atinge a maturidade de não fazer xixi na cama. Então, depois dos 5 anos, Voltou? que eu vou botar no 3G. Voltou? Uhum. Voltou. Ok, voltou. Eu botei no 3G. Tá bom? Tem som? Tá ok? Uhum, tá ok, pode ir. Tá. Então, a enurese noturna, né? Ela é caracterizada só depois dos 5 anos de idade. E assim, o fazer xixi na cama durante a noite está intimamente e fisiologicamente relacionado ao ciclo do sono. Então, são umas crianças que têm um sono muito profundo e não superficializam. Está relacionada com o hábito de tomar líquido antes de dormir. Então, tem uma série de coisas a serem investigadas. Mas antes dos 5 anos, perder o xixi na cama, assim, é uma coisa para ficar muito relaxada. Com a mamãe também acontecia, a mamãe também perdia xixi e tal, para não começar a criar aquela culpa e aquela coisa maluca na cabeça da criança, de que onde já se viu fazer xixi na cama e tal, né? Mas aí eu sugiro uma avaliação de um urologista depois dos 5 anos de idade. Antes disso, muito tranquilo, tá?
Isso. Pensando que essa questão do noturno é muito mais normalmente fisiológico do que comportamental, né? Quando a gente trabalha com Exato. as estratégias para enurese noturna, a gente trabalha com o que a gente chama de condicionamento respondente. Então, para ajudar justamente nessa percepção, né, da vontade de fazer xixi para a criança acordar. E daí uma das intervenções bem frequentes é o alarme, né? A utilização do alarme. Mas Uhum. daí é algo mais específico. Exato. Tem uma pergunta da Esli. A Esli, saudade. Gi, tem algum sinal motor que dê dicas de que a criança atingiu a maturidade neurológica? Para algumas crianças, elas começam a tirar a fralda ou falar, elas começam a ter o comportamento aversivo em relação à fralda, né? Agora, outras não necessariamente isso, né? Eu acho que a distância entre os xixis é muito importante. Ele não é uma dica motora, mas é muito interessante, né? Eu Essa, ficaria essa é uma atenta a delas. isso, mas uma dica motora é quando a criança consegue pular com os dois pés juntos. Ela consegue Hum, dar pulos com as duas, né, com as duas pernas. Esse é um sinal motor, mas eu ficaria mais atento às outras coisas do que se a criança já está pulando ou não. Porque o mais importante é o segmento de instrução, mais importante, eu acho. ok. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Eu tenho um filho de 2 anos e meio que ainda não apresentou nenhum sinal com relação ao desfraude. Tem algum estímulo que possamos fazer nesse sentido? Então, faz o registro, vê quanto tempo a fralda fica seca para pensar nessa questão da maturidade fisiológica. Tendo isso, tendo tempo, intervalo de fralda seca, então vamos utilizar todos esses recursos, de começar reforçamento quando fizer xixi no banheiro, então que seja o elogio junto com o MM, enfim, suportes visuais, então explicar a rotina para a criança, ó, primeiro a gente vai fazer isso, né? A gente vai ao banheiro, a gente vai abaixar a calça, então explica para a criança o que está acontecendo, sem brigar, sem nada. E daí começa a levar a criança de tempos em tempos, próximo aí o tempo do seu registro, de que a fralda está seca. Acho que se for o momento para fazer o desfraude, eu pensaria nisso. Uhum. Estímulos aí. Tá. Que Tem uma mais? outra aí, ó. Meu filho tem 2 anos e 2 meses, faz xixi no vaso, sem problema, aceita bem, até avisa que fez cocô. Já é sinal de que está preparado para o desfraude? Nossa, já pode ir na choperia. Tá pronto esse aí. Pronto, Né? pronto. Tá pronto, né? Logo, logo começa a rejeitar a fralda e tudo mais, né? Vejam, gente, uma coisa que eu acho que é importante sobre essa questão do segmento de instrução é que nessa idade que a gente temos, né? Que é quando a criança faz muita birra, a criança faz muita manha. E daí o que acontece? Nesse momento, pode ser que você esteja vivendo uma fase com seu filho que você fala assim, não põe o pé no sofá. E ele grita e põe o pé no sofá. E daí você fala, vamos guardar os brinquedos. E a criança fala, não vou guardar os brinquedos. E todas as instruções que você faz, a criança está testando. Né? Então, trabalhe de uma forma generalizada a consistência do que você fala e do que você exige para a criança, para daí trabalhar o desfraude. Porque se você cede para todas as birras, todas as manhas da criança, o desfraude também não Uhum, vai funcionar. Pensa nisso, uma coisa está interligada à outra. Se você fala, vamos guardar os brinquedos, e a criança fala, não, e daí grita e chora, e uhum, daí você fala, não pode fazer assim, isso é feio, a mamãe fica triste, mas você vai lá e guarda o brinquedo para a criança, o que ela aprende? Que é só ela falar não, que o mundo funciona do jeito dela. Então, daí você vai falar para essa criança que ela precisa começar a usar o banheiro e, enfim, fazer o xixi lá no vaso sanitário, fazer o cocô no vaso sanitário e essa criança não segue, não te tem como autoridade, e eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de alguém que vale a pena seguir as instruções, né, seguir os comandos, uhum. porque mãe e pai tem que ser isso.
vale a pena colocar a blusa de frio, porque minha mãe fala, porque quando eu não coloco eu passo frio, não porque ela tá dando ordem. Tem que ser alguém que vale a pena seguir os comandos, né? Então vejam essa relação aí de autoridade, se ela está sendo bem estabelecida em outros contextos, em outros momentos, na família, que é uma coisa para ser trabalhada na família, porque no desfraude isso vai ser importante também. Acho que é isso. Para falar um pouquinho E sobre... tem uma boa aí, Bia. Fale aí. Incoprese. E tem algumas linhas de educação que não gostam da ideia de recompensar a criança e tal, mas aí é da análise do comportamento, né? Gente, E, não é recompensa. Quando eu essa ideia de dar alguma coisa, como a psicologia vê esse reporte? Eu vou falar um pouquinho disso, rapidão. Quando eu falo de reforço, não é recompensa, eu não gosto desse termo. Os pais falam, mas eu tô comprando a criança e tal. Não existe comportamento que a gente apresente, não existe coisa que a gente faça nessa vida que não tenha reforçamento. Se existe comportamento, né, ele está sendo reforçado. Então, veja, a criança pode ir ao banheiro, começar a ir ao banheiro. Por quê? Ela acha legal ver o xixi no vaso depois. Ela gosta de dar descarga, isso é reforçamento. Eu faço xixi, daí eu vejo xixi depois, eu dou descarga. Pode ser porque a mãe fica feliz, isso é reforçamento. Pode ser porque eu ganho MM. Se os reforçadores naturais, né, do dia a dia, os naturais, não funcionam, não estão funcionando, eu vou usar arbitrários, tá bom? Então, do meu jeito que, sei lá, nota na escola é super arbitrário. Ninguém estuda e no mundo fica caindo 10 ou 9 na nossa vida. Depois vai ser natural, eu vou estudar para obter conhecimento, sou um reforçador natural, eu gosto de conhecer, de saber coisas. Mas a gente usa reforçadores arbitrários, que não são tão naturais, quando a gente quer instalar repertórios, instalar comportamentos. E isso na vida. Todos nós, adultos ou crianças, nos comportamos sob controle de reforçamento, que vocês estão chamando de recompensa. Então, isso é básico. Tá? Isso quando a gente fala do entendimento do que é o comportamento humano, a gente só se comporta sob o controle das consequências do que a gente faz, das consequências do nosso responder. Então, quando a gente fala não gosto de recompensa, a gente está indo contra a base da explicação do que é o comportamento humano, tá? Então, às vezes a gente usa os arbitrários, não é para usar para sempre, porque a gente vai tirando, vai se passando, mas a gente usa para instalar comportamentos, basicamente isso. Fale um pouquinho. Incoprese. Tem pouquíssimos minutos. Então, em Coprese, a gente precisa entender uma coisa que eu acho que é fundamental. Tá me ouvindo bem? Sim. Ela está relacionada com alimentação, ou seja, a gente evacua fezes mais amolecidas ou mais endurecidas de acordo com o que come, né? E o que come não é igual para todo mundo. Laranja não solta o intestino de todo mundo, nem mamão, nem nada, porque tem uma combinação de bactérias no nosso trato digestivo que vai funcionar de um jeito A, B ou C. Então não adianta falar amendoim, mamão, né? Não é essa a regra, né? Essa é a primeira coisa. E a consistência das fezes é um dos determinantes, não é só isso, mas é um dos determinantes da frequência da evacuação. Então, tá mais mole, eu faço mais cocôs. Tá mais durinho, eu faço menos cocôs, né? E a percepção na ampola retal, que é o lugar onde as fezes descem, ela é diferente para fezes líquidas, fezes normais, enfim, pastosas, que eu não gosto desse nome, e fezes muito duras. Então, ela é diferente. Fezes muito duras têm uma percepção muito ruim, muito diferente. Então, primeira coisa é entender a questão da consistência das fezes para essa criança. Depois, como é que ela percebe isso, tá? Isso é uma coisa, gente... Uma coisa que eu acho que é importante, quando a criança... entender. Quando a criança passa por alguma situação aversiva, traumática, pode ser que ela passe a segurar as fezes, né? Então, fezes muito duras, ela se machucou, enfim, deixaram ela lá sentada no vaso por 2 horas. Pode ser que ela segure,
né, para evitar essa situação. Existe também uma questão de que a criança pode sentir certo prazer, isso é normal, em segurar as fezes. E daí a gente precisa fazer um trabalho específico com essa criança, mas também envolve aí certo prazer. A gente está falando sobre a sexualidade infantil, né? Isso também é importante. Acho que tem outras perguntas, mas a gente vai responder pelos stories, pode ser? Uhum, com certeza. Que tem a questão de fazer xixi Eu sentado. acho que a gente pode, pelos stories, ok. E eu acho que Incoprese é uma coisa tão complexa que merece uma outra live, né? Talvez, Incoprese pode. é uma outra live, né? Uhum, pode ser. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu Uhum. vou olhar todas as perguntas, né? Minha mãe também. E Sim, daí a com gente certeza. vai Com certeza. respondendo pelos stories. Não vamos deixar as perguntas que estão aqui sem resposta. Obrigada Sim. pela participação, mãe, por toda a contribuição. Obrigada, obrigada. Bom fim de É... semana pra você. A Bia Ai, fez seu isso só coração. de sacanagem, porque eu não sei Ela não fazer esse sabe fazer o coração aí. Eu não sei fazer o coração. O meu é deformado, doente, hipertrofiado, e ela fica fazendo isso pro inferno. Olha que menina mais danada. Tem muita gente querida aqui. Um beijo muito grande para todo mundo que eu estou vendo, entre aspas, online, tá? E saúde para todos nós. Muito obrigada, Bia. Te amo. beijos, bom fim de semana. Beijos. Eu vou salvar a live, alguém perguntou, vou salvar, vou deixar ela disponível aqui, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.